Gostaria de dizer que é uma oportunidade ímpar estar falando para esta Casa, para os senadores que a compõem e, evidentemente, aqueles que também nos assistem. Eu vou começar, senhoras e senhores, fazendo uma observação a respeito do capítulo constitucional que fala sobre a segurança pública, ou mais especificamente, sobre o artigo 144 da Constituição Federal. Porque se os senhores forem procurar na nossa Constituição, praticamente tudo que diz respeito à segurança pública encontra-se inscrito em apenas um artigo. É evidente que existem outros rebatimentos e menções e remissões, mas é no artigo 144 que está a síntese da arquitetura que o Constituinte de 88 formulou para esse tema. A primeira observação a fazer é que, sendo a segurança pública, evidentemente, parte daquilo que nós chamamos do social, a segurança pública não faz parte da seguridade social. A seguridade social conta com a saúde, conta com a previdência e conta com a assistência social. Mas lá não se encontra a questão da pública. Isso quer dizer que a segurança pública não obteve nem os pisos que depois foram conferidos tanto a assistência social como a saúde, nem tampouco com o automatismo ou obrigação de arcar com os gastos que nós temos na Previdência e já também na própria educação. Ou seja, a segurança pública, senadores, não conta com o piso que existe, por exemplo, dentro da saúde e dentro da educação e tampouco conta com, digamos assim, a obrigatoriedade de assumir os gastos que tem a União no que diz respeito, seja a Previdência, seja a assistência social através da LOAS. Isso quer dizer que nós ficamos, sobretudo na segurança pública, senador Tasso Gereissati, a contar com a boa sorte ou com as marés decorrentes dos ciclos econômicos e fiscais decorrentes. Isso faz com que nós tenhamos conseguido universalizar a saúde através do Sistema Unificado de Saúde, com todas as suas dificuldades e precariedades. Nós conseguimos uma ampla cobertura no que diz respeito à assistência social. Nós conseguimos universalizar a educação pública, pelo menos a fundamental, também com seus problemas, mas nós não universalizamos o direito à segurança pública. O Brasil não conseguiu até hoje alcançar esse desiderato, qual seja de universalizar o direito à segurança pública, e essa é a nossa grande batalha. Continuando ainda na análise da Constituição Federal, observamos que o Constituinte, vindo do regime militar, aonde tinha ocorrido a junção entre segurança nacional e segurança pública, ele faz exatamente a separação entre as duas e adjudica aos Estados todo o esforço no que diz respeito à segurança e à ordem pública. É fácil perceber isso. O anuário estatístico que eu tenho aqui da segurança pública demonstra que no ano de 2016 foram gastos 81 bilhões com a atividade de segurança pública. Desses 81 bilhões, 70 bilhões foram arcados pelos estados, 9 pela União e 5 pelos municípios. Ora, não tendo a blindagem que tem os outros setores, não tendo um piso, vivendo como vivemos, a maior crise que nós tivemos economicamente em décadas, o que é que aconteceu? Os estados mergulham também nessa crise, cai a arrecadação fiscal e cai também os serviços prestados pela área da segurança pública, o que vem emergir, sobretudo, e dá um tom mais agudo à crise que nós estamos vivendo na área exatamente da segurança pública. Ora, isso quer dizer, senhor presidente, que a União, através do senhor presidente da República, primeiro, não tem um mandato constitucional pleno, integral, para cuidar, investir e responder pela segurança pública, porque ela fica praticamente numa conta de padeiro em 80%, 85% com os estados. Em segundo lugar, ele não dispõe de uma fonte de recursos para, se quisesse, arcar com esse mandato, porque ele permanece, chama atenção, inteiramente ligado aos estados que vivem uma crise econômica muito grave.
Um terceiro aspecto ainda constitucional a chamar a atenção é que na arquitetura montada pelo Constituinte de 88, as cidades ou os municípios não participam do sistema de segurança. E isso, convenhamos, não é um erro menor, é um tremendo erro. Não apenas porque a tendência mundial diz respeito à municipalização e à localização exatamente das questões referentes à segurança, mas também porque as cidades têm uma capacidade de identificar onde é que está a mancha criminogênica, ela sabe onde é que existe a vulnerabilidade, sobretudo de jovens entre 15 e 24 anos, que vêm morrendo de uma maneira nesse país e matando também, é preciso dizê-lo, de uma maneira absolutamente anormal. Elas sabem exatamente aonde, faltando luz, está existindo o maior número de roubos, por exemplo. Elas sabem aonde tem um bar, onde tem uma localidade, um baile, seja o que for, onde ali você tem um grande percentual, por exemplo. Para ficar apenas nesses aspectos, porque existem muitos outros. Pois bem, na nossa arquitetura constitucional, as cidades, os municípios não fazem parte exatamente desse esforço que nós temos aí. Disso resulta uma situação em que se perpetua algo que nós herdamos do tempo que nós éramos, sobretudo, um país agrário, um país oligárquico, onde a segurança e as polícias eram muito mais constituídas para fazer a defesa das classes que eram aquelas que tinham poderes, que tinham riqueza. E elas eram, sobretudo, voltadas para garantir a contenção das chamadas classes perigosas. Ou seja, essa feitura oligárquica que nós herdamos, ela hoje não pode continuar, porque uma sociedade de massas que se urbaniza e que obtém direitos formais, ela tem que exigir e exige que agora a segurança seja para todos, ou será para nenhum, ou será para nenhum. Disso resulta a maior crise que nós estamos vivendo hoje em termos de segurança pública. E essa crise, eu gostaria de frisar com absoluta clareza, essa crise, senhoras e senhores, ameaça a sociedade, as instituições e a democracia. Eu lembro sempre um fato, senador Gereissati, que aconteceu no ano de 2016, quando o governador Flávio Dino nos convidou para ir a São Luís do Maranhão. Naquela oportunidade, o crime que permanece dentro do sistema prisional, dando ordens para fora, senador Eduardo Braga, ele tinha determinado que não ia ter eleição. Ou seja, através do complexo de Pedrinhas, que estava exatamente submetido aos rigores que o governador tinha mandado assumir, rigores legais da lei de execução penal, partiu a ordem, não vai ter eleição. E as escolas começaram a ser queimadas, porque eram postos de votação. Postos de votação. Isso quer dizer que estávamos diante de um ato terrorista, claramente, não que eu diga que a organização seja, eu sei que existem diferenças, mas esse ato era um ato para dobrar exatamente o poder público. Ora, se nós compreendemos hoje, por exemplo, a situação que existe no Rio de Janeiro, que vou rapidamente, com alguns traços aqui, procurar trazer ao conhecimento, que acredito que seja dos senhores, mas que é preciso também lembrar. No Rio de Janeiro, hoje, existem 830 comunidades que vivem um regime de exceção sem direitos e garantias constitucionais, porque lá manda o crime organizado, o tráfico e a milícia. Isso quer dizer que 1 milhão a 1 milhão e 100 mil cariocas não têm direitos e garantias fundamentais, de escolher o seu representante, de ir e vir, de poder, enfim, viver em paz, em sossego e em tranquilidade, porque manda um Estado paralelo. E quem tem o controle do território tem o controle do voto. Quem tem o controle do voto elege os seus aliados ou elege os seus representantes. A partir disso daí, o Rio de Janeiro, que já vivia uma crise econômica, uma crise fiscal, uma crise moral, passa a viver um momento agudo de uma crise de segurança, e essas crises todas se superpõem. Daí, nós vivermos uma situação onde nos preocupa e realmente nos causa muita apreensão entendermos que o Brasil não pode ser o Rio de Janeiro amanhã. E nós temos que evitar essa propagação, senador Tasso Gereissati. Temos que evitá-la. Gostaria de lembrar o que disse aqui o meu colega, o ministro Etchegoyen. O crime se nacionalizou, algo com o que o Constituinte de 88 não lidava, e se transnacionalizou. Se a globalização serve para os fluxos financeiros, para o transporte, para a informação, serve também ao crime.
Dados do GAECO de 2016 demonstram, senador Caiado, que nós tinham naquela época 97 membros do PCC que estavam presos no Paraguai. É bom lembrar que nós temos 17 mil quilômetros de fronteiras, tão faladas fronteiras, e que 10 países lindeiros, dos 10, 4 são grandes produtores de drogas. E nós somos o segundo, talvez, consumidor de droga que nós temos no mundo. Isso quer dizer que o controle do consumo, o controle da distribuição, que é comandado pelas grandes gangues brasileiras, agora estão procurando verticalizar a sua ação e dominando a produção dos países vizinhos. Ora, esta realidade não era vivida pelo Constituinte de 88. E o que podem fazer os governadores responsáveis praticamente pela totalidade da ordem da segurança pública diante desse quadro? Esse quadro impõe a redistribuição de atribuições e de recursos entre os entes federativos. Senão, senhores, nós não vamos sair disso. Eu vejo, às vezes, muita discussão sobre aspectos de pena, de progressão, de tempo, disso, daquilo, aquilo outro. Mas é preciso entender que, se nós não mudarmos essa arquitetura constitucional, nós não vamos ter capacidade de fazer frente a essa situação. Eu não estou aqui diminuindo o papel e a importância do sistema carcerário, da modernização das polícias, da questão do... Enfim, não estou fazendo isso. Mas eu quero lembrar que o sistema ou a arquitetura constituída, senadora Fátima, em 88 está falido, ele faliu. E eu não estou me referindo aos operadores que fazem isso, eu estou dizendo simplesmente o seguinte: com esse sistema, senador Renan Calheiros, nós não vamos superar essa crise que nós estamos vivendo. E isso inclui, primeiro, a questão da redistribuição das atribuições entre os entes federativos. Segundo, nós temos que ter fonte de recursos suficientes para isso. Nós não temos o suficiente para poder, sobretudo, trazer para a parte da União Federal os recursos que se fazem necessários. Vejamos o caso, por exemplo, ou o caos, seria melhor dizê-lo, do sistema carcerário que hoje nós temos. Todas as grandes quadrilhas surgiram dentro do sistema carcerário. Todas as grandes quadrilhas têm hoje no sistema carcerário brasileiro o seu home office. Nós fizemos 33 vistorias, o senhor ministro da Defesa acompanhou isso comigo no dia a dia. 33 vistorias nós fizemos em 7 estados. O que foi que nós encontramos lá dentro? No total de 22 mil presos, 11 mil estavam armados. 1 em cada 2 presos estão armados. E nós encontrávamos lá dentro tudo que os senhores imaginavam, frigobar, televisão, rádio base, chips, drogas, o que os senhores quiserem. Ou seja, na unidade onde o Estado manifesta o seu máximo poder de imposição, que é exatamente no sistema carcerário, onde lá estão aqueles que estão privados de liberdade porque cometeram delitos, pois bem, ele está na mão do crime organizado, não está na mão do Estado. Não está na mão do Estado. E isso nós temos que resgatar. Mas talvez antes de resgatar nós tenhamos que resolver problemas como, para fazer uma unidade prisional no Brasil hoje, é preciso um tempo médio de 5 anos. Nós não conseguimos fazer em menos tempo. Alguns conseguiram, mas são exceções. Seja porque municípios não aceitam a localização de um presídio, de uma penitenciária, seja por conta dos problemas e entraves burocráticos, seja por conta da Lei 8.000, seja pelo que for. E para os senhores terem uma ideia da gravidade do que é o problema hoje do caos, como eu dizia aqui, penitenciário, nos últimos 16 anos, nós tivemos um crescimento de 171% das vagas dentro do setor. 171%, mais do que dobramos. Sabe quanto cresceu? O déficit, nesse período, 269, sobre 171 que o sistema cresceu. Então, aí nós temos um gargalo enorme que nós temos que encarar e procurar resolver. Nós temos problemas outros, e volto mais uma vez à Constituição, lembrando o seguinte: para que você tenha, de fato, a punição pelo Estado por alguém que cometeu um delito, é preciso que este que cometeu o delito passe por 4 sistemas. Ele tem que passar pelo sistema policial, ele tem que passar pelo Ministério Público, ele tem que passar pela Justiça e o sistema carcerário. Pois bem, na nossa Constituição não há nenhuma coordenação institucional entre esses 4 sistemas. Como você fazer com que, se me permitem a metáfora, este produto, não é, que resulta exatamente naquele que é o apenado, não é,
como fazer isto com 4 instituições, que 2 delas têm uma grande autonomia, seja o Judiciário, seja o Ministério Público. As outras 2, elas são relacionadas ao Executivo, mas as 4 não se coordenam entre si e têm velocidades diferentes. Como, senador? Eu pergunto, como é possível se conseguir sem fazer uma articulação institucional entre elas? Desculpa, não vai ser possível. As velocidades são diferentes, as concepções são diferentes. Como é que nós vamos poder ter um sistema de informação que é fundamental em termos de inteligência se todos os nossos referenciais, se os nossos conceitos, eles mudam de estado para estado? Como é possível fazer a integração se nós não chegarmos a um consenso a respeito de quais são os indicadores, quais são os conceitos e como é que nós vamos trabalhar com eles? Eu poderia aqui me alongar muito mais dizendo dos problemas e dificuldades que nós temos. Eu, entretanto, não devo abusar do tempo, da boa vontade dos senhores e já vai no meu segundo tempo. Eu queria, ao encerrar, dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, eu creio que quando uma questão amadurece para uma sociedade, e vou utilizar um exemplo da superinflação, quando o Brasil lá atrás viveu a superinflação, e quando não dava mais para viver em sociedade com a superinflação, porque não tinha salário, porque não tinha dinheiro, porque não tinha unidade medida, porque nós não tínhamos valor, simplesmente, porque não era possível investir, porque não sabíamos a taxa interna de retorno das empresas, a sociedade se uniu e, de fato, foi possível vencer esse dragão, digamos assim, que era a superinflação. Pois bem, hoje a sociedade não pode caminhar porque se tornou irrespirável, se tornou incontornável, se tornou inaceitável a insegurança que nós vivemos e a violência vigente, sobretudo nas nossas grandes cidades. Então, isso faz com que essa crise tenha amadurecido e medidas que antes não poderiam ser tomadas, senhores senadores, né, que fazem parte do Congresso Nacional, poder soberano do meu país, e de tamanha importância para a democracia, instituição central, nós precisamos de coragem para enfrentar aquilo que, de certa forma, no passado não seria possível, porque a crise hoje, ela é, em larga medida, madura e ela é transversal. Todas as classes, todos os estados, todas as regiões a vivem. Não existem diferenças de grau, não de natureza, a respeito desse problema. Então, por isso é que é tão importante que juntos venhamos a enfrentar essa situação. E acho também, e queria dizer algumas coisas sobre como eu entendo o meu papel. O meu papel, ele é curto, porém intenso. Esse ministério não tem volta. A realidade da madureza, da situação e da crise que nós vivemos é que eu duvido que qual que seja aquele que venha a governar esse país, a partir de 2019, esse ministério não deixará de existir, porque ele é uma exigência. E isso quer dizer que sejamos governo ou sejamos oposição, é preciso entender que essa é uma questão hoje que se coloca como uma questão democrática. E esse ministério é um ministério de Estado. E essa questão é democrática no duplo sentido. O primeiro que aqui falei, que o crime ameaça as instituições, mas também no outro sentido, da maior importância. Uma população indefesa, uma população encurralada, uma população sem ter ninguém por ela, uma população que vive hoje nas periferias encurralada e encarcerada dentro das suas próprias casas, é uma população que é refém, é uma população que é indefesa, sobretudo, a propostas populistas, a propostas regressivas, autoritárias. É isso que está em jogo. Vejo aqui muitos da minha geração que viveram um processo de luta e de redemocratização desse país. Nós temos um compromisso de não permitir que, de fato, nós venhamos a ter uma regressão autoritária em termos desse país. E não estou falando aqui longe disso, para que seja bem explícito, porque as Forças Armadas hoje são um ativo democrático, não é isso. O que eu estou dizendo é que essa situação de anomia, ela nos ameaça, porque propostas populistas e autoritárias podem, sim, ter apelo e podem, sim, ter viabilidade, o que seria um desastre para o nosso país. Por isso é que nós precisamos de uma coalizão. Por isso é que reunimos governadores, amanhã estamos reunindo prefeitos, vamos procurar as igrejas, todas elas, vamos convidar todo o PIB, vamos convidar as instituições, partidos e sindicatos. Porque, de fato, senhor presidente, esta é uma luta que diz respeito, no meu modo de entender, a todos.
E foi em razão dessa luta, mesmo com tempo breve, que abri mão de mandato, que abri mão da minha carreira política, para poder falar de uma posição onde não tivesse competindo, onde não tivesse fazendo disputa, onde não tivesse que ser identificado como rosto partidário, que seja de governo, que seja oposição, embora tenha as minhas posições e, evidentemente, faça parte desse governo. Porque entendo, senhoras e senhores, que este é um desafio que nós temos. É um desafio que nós temos que enfrentá-lo. É um desafio que nos ameaça. É um desafio de levar a universalização dos direitos à segurança a todos os brasileiros e brasileiras, para que eles possam viver em paz, para que eles possam ter sossego, para que eles possam acreditar, inclusive, de que a democracia é o melhor remédio para esse tipo de problema, para esse tipo de situação e, sobretudo, para esse tipo de ameaça que alcança indistintamente a todos nós. Por tudo isso, e pedindo desculpas pelo tempo que me excedi, eu quero agradecer a atenção de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado.